Antes da ciência, antes da religião organizada, existiam aqueles que conversavam com as forças invisíveis do mundo. Eles curavam, previam, protegiam e às vezes amaldiçoavam. Esta é a história dos primeiros bruxos da humanidade. Há 30 mil anos nas cavernas, os xamãs eram a ponte entre os mundos, usando plantas e transes para guiar suas tribos. No Egito Antigo, os mestres das palavras de poder, os Hekau, criavam amuletos mágicos e feitiços de proteção que ecoam até hoje. Na Grécia, feiticeiras como Circe e Medeia mostravam o poder feminino da magia, capaz de transformar o destino dos heróis. E nos bosques sagrados, os druidas celtas, em comunhão com a natureza, guardavam uma sabedoria transmitida apenas oralmente. De xamãs a druidas, o que era sagrado se tornou profano, mas o legado sobrevive em nossas lendas e no eterno desejo de compreender o invisível. Gostou de viajar no tempo? Deixe seu like, siga o canal e compartilhe para mais mistérios como este. Obrigado por assistir. Antes da ciência, antes da religião organizada, existiam aqueles que conversavam com as forças invisíveis do mundo. Eles curavam, previam, protegiam e às vezes amaldiçoavam. Esta é a história dos primeiros bruxos da humanidade. Uma viagem aos confins do tempo para desvendar os segredos daqueles que caminhavam entre o sagrado e o profano. Prepare-se para uma jornada que vai mudar a sua percepção sobre magia para sempre. Há cerca de 30 mil anos, nas profundezas escuras e silenciosas de cavernas como Lascaux e Altamira, os primeiros sussurros da magia ecoavam. Não eram bruxos como imaginamos hoje, mas sim xamãs, os pioneiros da espiritualidade. Eles eram a ponte sagrada entre o nosso mundo e o universo dos espíritos. Através do uso de plantas visionárias, do ritmo hipnótico dos tambores e de danças em transe ao redor de fogueiras crepitantes, eles não apenas buscavam curar doenças do corpo e da alma, mas também guiar suas tribos em tempos de incerteza. As pinturas rupestres que hoje admiramos não eram apenas arte. Eram portais, registros de suas viagens a outros planos de existência. A primeira evidência de que a humanidade sempre buscou se conectar com algo maior que ela mesma. Eles eram os guardiões dos primeiros portões espirituais. Avançando no tempo, chegamos às margens do Nilo, no majestoso Egito dos faraós. Aqui, a magia, conhecida como Heka, não era apenas uma crença, mas uma ciência divina, parte integral da vida e da morte. Os praticantes, chamados Hekau, eram mestres das palavras de poder, sacerdotes e escribas que acreditavam poder moldar a realidade com encantamentos precisos. Eles não eram figuras obscuras, eram respeitados, consultados por nobres e plebeus. Seus feitiços eram gravados em papiros, inscritos em amuletos para proteção contra o mal e sussurrados em rituais complexos para garantir uma passagem segura para o além. Os famosos feitiços do Livro dos Mortos, por exemplo, eram um guia mágico para a alma na vida após a morte. A magia de Ísis e Osíris permeava a mitologia e a vida diária, oferecendo proteção e esperança. E sim, as famosas maldições das pirâmides nasceram dessa crença profunda no poder duradouro da palavra falada e escrita, um testamento da força que os egípcios atribuíam à sua magia. Agora, vamos navegar até as ilhas ensolaradas da Grécia Antiga, um lugar de deuses, heróis e feiticeiras poderosas. Aqui, a magia, ou farmaqueia, estava frequentemente ligada a figuras femininas de imenso poder e complexidade. Pense em Circe, a feiticeira da ilha de Eeia, capaz de transformar homens em animais com um simples toque de sua varinha e uma poção. Ou em Medeia, cuja paixão e conhecimento de ervas a levaram a realizar feitos mágicos, tanto para ajudar quanto para se vingar. Na Grécia, a feitiçaria era respeitada e temida em igual medida. Era uma força da natureza, capaz de influenciar o destino de heróis e reis. As deusas, como Hécate, rainha da magia, das encruzilhadas e da noite, eram veneradas. A magia não era vista como algo maligno em si, mas como uma ferramenta poderosa, cujo resultado dependia unicamente das intenções de quem a empunhava. Viajando para o leste, para o vasto Império Persa, encontramos os magos, ou magi. Originalmente, eles eram uma casta sacerdotal da religião do zoroastrismo, guardiões do fogo sagrado e estudiosos dos céus. Sua sabedoria era lendária. Eram mestres da astrologia, interpretando os movimentos das estrelas para prever o futuro e aconselhar os reis. Eles também eram conhecidos por sua habilidade de interpretar sonhos, vendo-os como mensagens divinas. A influência dos magos era tão grande que a própria palavra magia deriva do nome deles. Acredita-se inclusive que os 3 reis magos que visitaram o menino Jesus, segundo a tradição cristã,
pertenciam a esta venerável linhagem de sacerdotes astrônomos, guiados por seu profundo conhecimento do cosmos. De volta à Europa, adentramos as florestas antigas e enevoadas onde viviam os celtas. No coração de seus bosques sagrados, sob a luz da lua e ao redor de imponentes círculos de pedra como Stonehenge, os druidas praticavam seus ritos. Eles eram muito mais do que sacerdotes. Eram os pilares da sociedade celta, juízes, curandeiros, conselheiros de reis e guardiões da história. Seu conhecimento profundo da natureza, das ervas medicinais, dos ciclos do sol e da lua, era transmitido oralmente, de mestre para aprendiz, ao longo de décadas. Para os druidas, a natureza era o seu templo. O carvalho e o visco eram plantas sagradas. E cada fonte ou bosque tinha seu próprio espírito guardião. Sua sabedoria era a própria sabedoria da terra, um conhecimento profundo e silencioso, guardado pelo sussurro das folhas. Chegamos agora ao coração de um dos maiores impérios da história: Roma. No mundo romano, a magia era uma faca de dois gumes, cheia de ambiguidades. Por um lado, havia a magia estatal, oficial e respeitada. Os augures, por exemplo, eram sacerdotes importantes que interpretavam a vontade dos deuses observando o voo das aves ou as entranhas de animais sacrificados, e suas previsões podiam decidir o destino de uma batalha ou a fundação de uma cidade. Por outro lado, a magia privada e não autorizada era vista com grande desconfiança. As estrídeas, feiticeiras que supostamente se transformavam em aves noturnas, eram temidas e culpadas por todo tipo de infortúnio. Leis severas, como as da Lei das 12 Tábuas, condenavam a prática de magia negra. Em Roma, a linha entre religião oficial e feitiçaria proibida era tênue e constantemente vigiada pelo poder. Mas uma grande transformação estava prestes a varrer o mundo conhecido. Com a ascensão e a oficialização do cristianismo no Império Romano, a percepção sobre a magia mudou radicalmente. O que antes era considerado sagrado em muitas culturas, como o conhecimento da natureza dos druidas ou os rituais dos Recal, começou a ser visto como profano. O que era sabedoria ancestral foi reclassificado como heresia perigosa. Os deuses antigos se tornaram demônios e seus seguidores servos do mal. A antiga harmonia entre magia, natureza e espiritualidade foi quebrada. Lentamente, a desconfiança deu lugar ao medo, e o medo ao ódio. Uma longa e escura noite estava para começar, preparando o palco para a era sombria da caça às bruxas, que marcaria os séculos seguintes. Apesar das perseguições e da demonização, o legado dos bruxos e magos da antiguidade nunca desapareceu por completo. Ele sobrevive. Sobrevive em nossas lendas e contos de fadas, no folclore que passamos de geração em geração, nos nomes das constelações e até em práticas de cura natural que ressurgem hoje. Os bruxos antigos nos lembram de um tempo em que o mistério era parte do dia a dia. Um tempo em que a humanidade se sentia conectada às forças invisíveis do universo. Seu legado é um testemunho do eterno desejo humano de compreender o que está além do véu, de buscar significado no invisível e de acreditar que somos parte de algo muito, muito maior. O mistério continua. Se esta viagem pela história da magia despertou sua curiosidade, não deixe de curtir este vídeo e compartilhá-lo para que mais pessoas possam conhecer este conhecimento ancestral. E claro, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossas próximas explorações sobre os mistérios do mundo. Obrigado por assistir e até a próxima.